já comentei nesse canal sobre o que pra mim era uma das piores batalhas que eu adorava, mas agora eu vou fazer exatamente o contrário, para comemorar o aniversário de 1 ano desse canal, que iniciou graças à inspiração que eu tive em Hajime no Ippo em dar seus primeiros passos. Agora eu quero comemorar trazendo novamente Hajime no Ippo à tona, dando a ele o vídeo que ele merece. Olá YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal do All Lisba, eu sou o Lisba, e hoje eu vou falar o que pra mim é a pior batalha e ao mesmo tempo a mais importante de Hajime no Ippo. Logo no início do anime, a semifinal do torneio dos novatos, Ippo vs Hayami. Essa que é uma batalha que na minha memória era uma batalha curta, com um clímax ruim, de um inimigo que subestimou tanto o Ippo que perdeu pra ele logo no primeiro round, depois de tantas expectativas serem levantadas sobre esse lutador. Mas reassistindo, eu tenho outra visão dessa mesma luta. Embora em questão de coreografia essa ainda não seja uma das minhas lutas favoritas, tematicamente essa luta representa tudo que Hajime no Ippo é. Para dar uma explicação base do porquê que essa luta é tão importante, vamos primeiro ver as temáticas do anime. Hajime no Ippo, acima de ser um anime sobre boxe, é um anime sobre dar os primeiros passos e iniciar aquilo que você quer, ignorando o que os outros falam e fazendo aquilo que você ama, mesmo que tenha um início desajeitado e que você não saiba exatamente como dar início a uma atividade completamente nova. Com isso, durante a trajetória de Ippo, vemos ele sair de um completo novato e sem confiança nenhuma em si mesmo, para vermos ele ficando mais forte e mais experiente no boxe à medida que ele vai crescendo e amadurecendo, com um servindo como espelho da evolução do outro. Ele evolui como pessoa, tal como ele evolui como boxeador. E essa explicação é completamente justificada, visto que boxe não é só um desejo de Ippo, mas também aquilo que deu a confiança e o pontapé inicial para que ele possa se tornar algo muito importante, ele próprio. E após começar a ter um pouco de confiança em si mesmo e entrar no torneio dos novatos para cumprir com uma promessa, ele enfrenta diversos oponentes ao longo do caminho. E em determinado ponto tem um momento em que Ippo percebe que ele vai ter que superar uma barreira da qual ele não acredita estar preparada. Hayami, um gênio do boxe, com muita experiência prévia no boxe amador, e duas técnicas que são capazes de acabar completamente com o boxe do Ippo, sendo ele considerado um dos favoritos para ganhar esse torneio, ao ponto de que quando a luta entre o Ippo e o Hayami foi confirmada, ninguém nem mesmo esperava uma possibilidade do Ippo ganhar. Entretanto, o anime ele conta outra história. Saindo dessa percepção normal, nós temos dois pontos de vista importantíssimos para explicar essa história. De um lado, temos Hayami, que não é exatamente a descrição que deram sobre ele. Claro, o Hayami ele se mostra ser de fato um cara talentoso, e isso ajudou parcialmente a consagrar ele como um dos favoritos a ganhar o torneio. Mas diferente de muitos personagens que vemos que tem esse talento, Hayami não é feito somente disso. Mesmo já sendo considerado o vencedor dessa luta, ainda assim mantém seus treinos como sempre. Ele treina muito mais que os outros da própria academia, fica até de noite e de fato apresenta um esforço. E isso já nos pega de surpresa porque a expectativa é que nós veremos mais um combate entre talento versus esforço. Mas não é bem isso. Tendo esse ponto de vista descartado, vamos para a cronologia de Ippo. Ippo que entrou nesse torneio e descobriu sobre a existência de Hayami logo após a sua primeira luta. E embora ele não iria enfrentar Hayami imediatamente, já sabendo do perigo que representava, ele começou um treinamento próprio para lidar justamente com as duas armas principais do Hayami, desviando da sua sequência de soco e preparando um contra-ataque para o seu uppercut, especializado em derrubar lutadores de curta distância. E essa que acaba sendo a mensagem principal que a luta quer passar pra gente. Hayami perde a luta logo no primeiro round, o que mostra em comparação até mesmo com os oponentes anteriores que Ippo conseguiu superar ele por muito até. Mas tanto a preparação para a luta quanto a luta em si não foram tão simples, porque tinha uma mensagem mais importante que a luta queria nos passar, sobre confiança, o excesso e a falta dela. De um lado, Hayami ele tinha tudo para derrotar o Ippo, não só o talento, como ele também tinha o esforço, a dedicação e a vontade de se manter como invicto no boxe para que ele pudesse representar uma imagem de perfeição que as pessoas viam nele. Porém, com todo esse esforço, Hayami ainda assim não foi capaz de enxergar o Ippo como alguém capaz de derrotá-lo. Isso fez com que ele não treinasse especificamente para o oponente que iria encarar, sendo que mesmo dando a ele fitas das lutas do Ippo para ele assistir e descobrir com quem ele estaria lidando, ele se recusou, pois pré-julgou que o estilo de luta do Ippo era muito chato e que ele conseguiria derrotá-lo. Ippo, em contramão, vai da linha oposta. Ele começa sem confiança nenhuma de que vai vencer, e inclusive durante a luta ele questiona a si mesmo se ele é capaz disso. Mas inicialmente, durante o seu treinamento, é esse desespero que incendeia a chama do Ippo que nós veremos brilhar cada vez mais à medida que o anime avança, que é justamente a característica mais invejável de Ippo, seu espírito, a sua vontade de superar as dificuldades. Então, inicialmente, quando o Ippo percebe que vai enfrentar alguém que está muito acima do seu nível, por mais que abale ele, faz com que ele dê um passo em frente e comece a treinar e fazer coisas com que ele não esperava e não estava acostumado a fazer, saindo da sua zona de conforto, para que ele conseguisse alcançar esse oponente
oponente supostamente inalcançável. E para elevar ainda mais o seu espírito, seus amigos fazem parte essencial de seu treinamento, ensinando a ele jogo de pés para desviar dos socos, dando treinamento físico para que ele aguentasse a luta, ensinando a ele a dar o contra-ataque. E com isso, seus amigos não só deram o conhecimento necessário para ele conseguir enfrentar o Hayami, como deram algo ainda mais importante: esperança. Porque Hayami, com todo o seu talento, não tinha algo que Ippo tinha: alguém para se apoiar. O gênio invencível, rodeado de todos os fãs que gritavam seu nome, ainda assim, durante seu treinamento não tinha ninguém ao seu lado para auxiliá-lo. Enquanto que Ippo, visto como o azarão da luta, ainda assim tinha algo a seu favor: amigos que não estavam só dispostos a ajudá-lo a treinar, como torciam para ele e aumentar a sua confiança. E é essa confiança a arma principal que Ippo precisava para poder derrotar Hayami. Já dentro da luta em si, vemos que Ippo, nos primeiros minutos do primeiro round, tem muita dificuldade para enfrentar Hayami. Não por causa da falta de treinamento, mas porque a arrogância de Hayami, que iria vir a se tornar sua maior fraqueza, inicialmente colocou Ippo em xeque. Afinal de contas, o fato dele subestimar seu inimigo tanto fez com que ele mudasse a sua estratégia e resolvesse enfrentar Ippo a curta distância, em vez do seu estilo natural. E aí, mais uma vez, a luta reforça a mensagem ao ver Ippo abalado, questionando se ele conseguiria vencer esse cara, pois após um bom tempo dando o melhor de si, Ippo está no chão enquanto Hayami ainda está de pé. E Ippo chega nesse momento a aceitar a derrota, pois ele está enfrentando alguém naturalmente melhor do que ele e que sua derrota era inevitável. Mas é nesse momento da falta de esperança do Ippo em si mesmo, onde ele está literalmente caído, é que ele finalmente consegue ver a verdade: o seu inimigo paralisado, com dor, incapaz de se mover. E é nesse momento que o pedestal em que Hayami estava não parece mais tão alto, pois Ippo escalou a montanha o suficiente a ponto de alcançá-lo e ultrapassá-lo. E é quando ele recupera a confiança em si mesmo novamente que Hayami perde a própria, dando a Ippo a energia necessária para dar o golpe final e consagrar-se vencedor dessa luta. Por isso, na minha memória, tendo em vista as coisas que eu vi da primeira vez, eu me lembrava dessa ser uma luta um tanto quanto clichê, aquela velha briga de talento versus esforço, com um inimigo que subestimou tanto o Ippo que perdeu mais rápido do que a maioria dos outros. Mas reassistindo, eu consegui enxergar algo nessa luta que eu não havia visto antes. Não uma briga sobre quem nasceu para fazer aquilo, mas sim uma mensagem: se você quiser seguir em frente, você precisa ter fé em si mesmo e desafiar as adversidades, por mais assustadora que elas pareçam, pois nenhum obstáculo é intransponível. Às vezes isso vai significar sair da sua zona de conforto, às vezes isso vai significar que você também vai precisar do apoio de mais alguém, mas o mais importante é entender que para que suas pernas se movam, você precisa ir em frente. E com essa lição, Ippo, mais uma vez, deu uma aula de como fazer um anime maravilhoso que vai muito além da superfície e trabalha com várias camadas, tornando ele não só um lindo anime, como um dos meus favoritos. Não só pelas lutas, não só pelas mensagens e não só pela animação, mas sim pelo impacto e a capacidade de um simples anime de te ajudar a seguir em frente. Então espero que essa luta tenha te inspirado e não se assuste, pois essa definitivamente não é a única luta que trabalha com temáticas incríveis. Eu, por exemplo, já comentei aqui sobre uma luta de Kenga Ashura, que pra mim era maravilhosa, apesar de que todas as características dela diziam que ela era uma luta chata e anticlimática. Então, dê uma olhada se você gosta desse tipo de conteúdo e muito obrigado a todos que me assistiram até aqui e espero vê-los no próximo vídeo.